Riad é como qualquer criança. Para comer, tem que brincar antes. Aqui na minha mão, na minha mão. Só que a história desse guerreirinho é mais que especial. Riad nasceu com o coração invertido. Tudo que tinha que estar do lado esquerdo estava no direito e vice-versa. A má formação rara foi diagnosticada ainda na gravidez. A primeira cirurgia foi aos 6 meses de vida. De lá para cá, foram mais de 20. Como o coraçãozinho dele já estava fraco, Riad ficou ligado a uma máquina enquanto esperava por um transplante de coração. E por sorte, ele logo apareceu. Mas como pequeno e poderia não dar conta de manter Riad vivo, os médicos decidiram manter os 2 corações, que passaram a bater juntos, Até aqui, a história já seria emocionante, mas ainda tem outra surpresa. O coração doente dele se recuperou e há 2 meses, o pequeno Riad a cirurgia para a retirada do órgão transplantado. Hoje, Riad, com 2 anos e meio, leva uma vida normal. O garotinho de sorriso fácil tem uma força incrível. E ninguém duvide que ele veio para viver e vencer. Cara, essa história é muito linda e eu vou descobrindo coisas novas aqui, porque eu chamei essa reportagem em todos os momentos. Ele tinha 2 corações no peito, aí um parou de funcionar. Aí eu fui ouvindo aqui a reportagem da Paula e tô com o pai do Riad, com o Temer aqui ao meu lado, e com os 2 médicos responsáveis por essa vitória maravilhosa da vida, da medicina. Dr. Rodrigo Freire Bezerra, Dr. José Francisco Baumgratz, os 2 estão aqui, são cirurgiões cardíacos, e o pai do Riad, o Temer de Andrade Saad, que está aqui com a gente também. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Que alegria ter vocês aqui. Vendo a reportagem, eu fiquei impressionado, ele chegou a ter 3 corações. Durante 80 dias foram 3 corações? Vamos contar essa história aí, por favor. Como foi? Primeiro coração precisava de ajuda. Ele tinha um defeito de nascença congênito, que a gente chama, e que precisava de uma cirurgia para corrigir. E a cirurgia foi uma cirurgia grande, complexa, e ele não tolerou muito bem. Precisou de uma ajuda. Essa ajuda foi dada pelo coração artificial. Pronto, eram 2 aí. 2. E aí vocês estavam em busca de um transplante, porque o coração artificial é temporário. Esse coração artificial é temporário e o objetivo era que ele recuperasse o coraçãozinho dele. Tá. Mas não houve essa melhora e a gente ficou preocupado, porque como é um tempo curto, uns 15, 20 dias, a gente precisaria trocar, a gente entrou na fila de transplante com ele. E acharam um transplante em? 4 dias. 4 dias. Já foi uma vitória impressionante. Tava tudo dando certo. Tava tudo dando certo, exatamente. Só o coração dele que não tinha recuperado, que a gente... Aí apareceu o órgão. E aí o Dr. José Francisco foi a Florianópolis. Apareceu em Florianópolis. Foi buscar o coração lá. Foi. Você tá ligando a televisão agora? A gente tá contando a história de um vencedor que é o Riad, que é filho do Temer, que está aqui ao meu lado. Um menininho que nasceu com um probleminha no coração. Um problema que já estava identificado pelos médicos. Ele precisava de uma cirurgia, foi feita a primeira cirurgia, não atingiu o objetivo necessário. Aí eles colocaram um coração artificial para que o dele se recuperasse, não estava se recuperando. Houve a necessidade do transplante e eles encontraram um coração em Florianópolis, em Santa Catarina. E aí, doutor? E como a informação era que o coração era o ideal para ele esse tempo de espera para transplante é complicado, nós não poderíamos perder a oportunidade. E indo a Florianópolis, quando eu cheguei lá, eu deparei com um coração, uma criança um pouquinho menor do que houve a informação. Ou seja, talvez não fosse suficiente Não fosse suficiente. Então, porque ia ser feito o transplante ortotópico, tirar o dele e colocar o novo. E aí, chegando em São Paulo, com o Dr. ZP, decidimos que esse coração um pouquinho menor, e o Dr. Freire, nós ia colocar esse coração heterotópico. E o coração ia ajudar o coração do Riad, que depois, na expectativa desse coração natural, recuperar. E foi o que aconteceu. Mas aí ele continuou também com um artificial. Então, aí 3 corações. Isso é impressionante. Na verdade, o que a gente esperava é que com o transplante, isso fosse ser o suficiente. O coração transplantado e o coração do bebê. Tá. Mas mesmo assim, depois do transplante, ele não evoluiu bem, não conseguiu sair da sala de cirurgia de uma maneira que a gente conseguisse
uma estabilidade da pressão adequada para ele. Pra gente ser muito claro e a gente traduzir isso direitinho para as pessoas, os senhores entraram na sala de cirurgia com a expectativa de fazer uma troca. Uma substituição. Uma substituição. Isso não foi possível. Não foi porque possível. O corpinho dele não aguentou aquilo que aquele coração estava oferecendo. Tá correto? Isso. O primeiro passo é o seguinte, ia trocar, só que o coração era um pouco menor do que a gente esperava. Então, havia o risco de ele não suportar pelo peso, da diferença de peso, entendeu? Aí optou-se por fazer a contusão. A informação é que o garotinho de Florianópolis tinha 11 meses e 11 quilos. Cheguei lá, eram 8 meses e 9 quilos. Ou seja, e o Riad? 12 quilos. 12 quilos. Nós não poderíamos perder a oportunidade. Não, tá certíssimo. Até porque a gente fala muito sobre isso aqui. O transplante de órgãos ainda é um problema sério no Brasil. Quando a gente fala das crianças, mais ainda. Mas antes de a gente continuar com essa parte médica, deixa eu falar com esse pai aqui, porque eu imagino tudo isso e vocês ali ouvindo todas essas histórias, isso vai acontecer, a gente vai em busca disso, vai em busca daquilo, e o seu coração batendo muito forte e desesperado, mas cheio de esperança sempre. Sem dúvida, Celso, assim, sempre é muita dificuldade para mim falar sobre isso, que eu me emociono, porque foi uma passagem realmente muito difícil, né? Foi uma luta muito grande e você não saber se seu filho vai sobreviver é realmente muito difícil, né? Mas Deus colocou as pessoas certas nos momentos certos. A dedicação da equipe do Dr. José Pedro, do Freire, do Dr. José Francisco, das anestesistas, das técnicas de enfermagem, das enfermeiras, é uma coisa que não tem dinheiro que pague. O que passava pela tua cabeça quando você estava em busca disso, quando você vê que os médicos estavam em busca disso, quando eles te diziam, a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que fazer aquilo, o que passava pela tua cabeça? Eu pedi a Deus que tudo desse certo, né? Eu levei meu filho para lá andando, com 1 ano e meio, bem, já tinha feito uma cirurgia com 6 meses de vida, pela equipe do Dr. José Pedro. E a gente sabia que ele precisava fazer cirurgia de correção total, a gente sabia que era uma cirurgia de muitos riscos, porque ele tinha uma anatomia muito complicada do coração, precisava corrigir uma série de defeitos, mas nem no nosso pior pesadelo a gente sabia que tudo isso ia acontecer, né? Ele ficou 77 dias com o peito aberto, a gente tinha 77 dias com o peito aberto? E a gente teve que acompanhar isso e viver isso com ele. A gente teve que abandonar tudo, né? Nessa fase eu perdi trabalho, eu perdi meu dia a dia, sempre com a minha esposa ali do lado, e eu tinha isso na minha cabeça, que eu precisava estar com ele, independente do resultado, eu tinha que estar com ele até o final, né? Então, eu não ia me perdoar dela me ligar e falar, olha, vem enterrar ele, né? Então, eu foquei nisso, né? Então, graças a Deus, graças às orações de muita gente que torceu pela gente e a dedicação dessa equipe, que foi uma coisa assim, fora do normal, a gente pôde ter êxito, né? Ainda enfrentamos uma batalha, mas numa condição muito melhor do que estava antes. Você está vendo aqui uma história de vitória da vida. Eu costumo dizer e digo isso com muita alegria, que quando eu conto histórias assim da medicina, eu fico numa felicidade tão grande, mas tão grande, porque o ser humano é capaz de coisas incríveis, quando ele passa por algo, quando ele está ajudando alguém a passar por aquela situação. E é isso que você está vendo hoje, essa história que nós temos o privilégio de dividir com você hoje. A história do pequeno Riad. Nasceu com um probleminha no coração e eles foram em busca de qualquer alternativa para salvar a vida dele. O coração artificial para que o dele se recuperasse, o transplante, e tudo acontecendo dessa maneira, com um pai, com uma mãe que não sabiam, e o pai foi muito honesto aqui. Eu não sabia se meu filho ia vencer, mas eu tinha que estar do lado dele. Eu precisava estar ali. Eu não ia suportar se eu recebesse um telefonema da minha esposa dizendo que ele não sobreviveu. Então ele ficou lá. Eles abriram mão de tudo. E aí, o que aconteceu? Eram 3 corações durante 77 dias, o pequeno Riad com o peito aberto. Isso. E nesse meio tempo, Celso, a gente teve muita dificuldade, porque essa máquina, que é o coração artificial, ele precisa de alguns remédios para não formar coágulo no coração. Então,
ele teve, nesse período de 77 dias, ele teve um sangramento neurológico. Ele acordou num sábado de manhã, me ligaram, tá com a pupila diferente como não estava antes, isso é um sinal de algum dano neurológico. Aí a gente correu para o hospital, chegou lá, fizemos uma tomografia de urgência, tinha um sangramento importante cerebral. Você vê que algo, são tantas intercorrências, né? São tantas coisas que vão acontecendo. Cada vez que isso acontecia, o seu desespero aumentava. Todos os procedimentos cirúrgicos, por uma questão do próprio hospital, nós temos que assinar os papéis, né, das autorizações e dos procedimentos, enfim. Foca muito nisso. Nós temos que levar ele até o centro cirúrgico. A minha esposa, queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para ela, um beijo para ela. Verusca. Verusca, um beijo, Verusca. Ela está no Parabéns, hospital. parabéns por essa batalha. Ela ainda está no hospital com ele, está se recuperando da última cirurgia, que foi feita há 2 meses. E eu tinha que acompanhá-los até a porta do centro cirúrgico. Abre a porta do centro cirúrgico, ela entra com ele, deixa ele na mesa cirúrgica só depois do primeiro anestésico que ela sai. Então é um ritual realmente muito difícil, né? Ele chegou a ter 3 corações. Hoje ele tem um coração só ali, que está funcionando e que está tudo bem. E o dele. Que é o dele. Eu estava falando com eles aqui antes do programa começar, gente. Agora ele está com o original de fábrica. Original de fábrica. O original de fábrica. O coraçãozinho que ele viu. Isso é um caso muito raro? É extremamente raro. Extremamente raro. Extremamente raro, sobretudo em criança. 2 corações em criança é extremamente raro. Aqui no Brasil não existe nunca, a primeira vez foi esse caso. Quando a gente estava contando essa história, a gente ouviu o seguinte: ele estava com o coração artificial, ele estava com o coração que ele recebeu no transplante, e esse coração que ele recebeu no transplante, em determinado momento, parou de funcionar. Isso. É isso, né? E aí, isso seria um caos. Um caos. Se o outro coração não tivesse recuperado, seria um caos. E é isso. Seria um caos. A grande surpresa foi a recuperação do coração dele. Exatamente. Isso foi uma grande surpresa para todos. Isso Porque foi uma grande a gente vitória. sempre pensava nisso desde o início, o Dr. Zé Pedro sempre pensou nisso no início, e eu sempre ouvi um pouco de questionamento, e aconteceu exatamente isso. Depois de um tempo ele conseguiu recuperar o coração dele. Porque se a gente tivesse tirado o coração, muito provavelmente teria tido uma evolução desfavorável. Porque esse outro deu problema, o transplantado. Olha isso, presta atenção. Olha o que é isso. Eu sou uma pessoa de muita fé, viu, Temer? Então, porque eles poderiam ter tido uma decisão diferente ali naquele momento. Eram muitas opções. O objetivo era salvar a vida do Riad, mas eram muitas opções disponíveis. E os senhores poderiam ter tido outra opção ali, como, por exemplo, fazer realmente a substituição. Seria insuficiente o coraçãozinho dele. E vocês estariam abrindo mão de um coração que hoje está ali, normal, que salva a vida dele. Salvou a vida dele. Exatamente. Ou seja, decisões acertadas no momento correto. É Deus mesmo, Celso. Eu costumo dizer que se não fosse a mão de Deus colocar as pessoas certas nos momentos certos, hoje a gente não teria um momento agradável, né? A gente estaria aqui contando uma história triste. E o meu objetivo de ir quando as pessoas convidam e falar sobre esse caso é justamente para incentivar a primeira doação de órgãos. Parabéns. Porque isso salvou meu filho naquele momento. Doação de sangue, que é muito importante, porque é um caos, né? Eu não sei nem quantas bolsas de sangue o Riad tomou nesse processo todo, mas foi muita coisa. A questão da conscientização das pessoas em relação ao processo de doação de órgãos, né? Agora nós temos a disponibilidade aí do transporte aéreo via FAB, que eu acho que é uma conquista, porque foi uma vitória. No meu caso eu tive que pagar para buscar esse coração em Florianópolis. Então, assim, tudo isso acho que favorece. O Brasil tem uma medicina de ponta. Tem mesmo. Não é fácil, porque no meio de todo esse processo eu tive que brigar com o plano de saúde, que não queria cobrir, ainda tem uma ação na justiça. Infelizmente eu não posso falar o nome da operadora, mas dá vontade. Não fala, mas óbvio, vou aproveitar. Eu entendo que você não pode falar por conta da questão jurídica, mas isso é algo que a gente tem que mudar no Brasil. Isso é algo que a gente tem que mudar. A gente está falando de salvar vidas. Você está vendo profissionais aqui que fazem o possível e o impossível para salvar vidas. E esbarram sempre, não é de vez em quando, é sempre na burocracia, no desrespeito à lei, no desrespeito à vida. Eu falo isso aqui e repito, ele não pode falar o nome do operador, a gente respeita porque é uma questão jurídica. Mas depois, no momento, quando acabar, a gente vai poder falar. Sem dúvida. E eu tenho procurado fazer isso porque eu tenho certeza que é o que manteve a gente de pé até agora.
embora tenha sido muito difícil, foi o exército que Deus levantou para orar pelo Riad, né? As pessoas que nós conhecemos nesse processo todo. E graças a ele, tudo aquilo que eu perdi nesse processo, eu estou tendo a chance de reconstruir. Temer, como é que é a rotina de vocês hoje? Você falou que sua esposa está no hospital, essa última cirurgia foi há 2 meses, foi bem sucedida, deu tudo certo. Deu tudo Como é que está a rotina de vocês hoje? Como é que está a vida de vocês? Durante um tempo a empresa que eu trabalhava entendeu esse processo, eu não tive problema em relação a isso, mas em algum momento ficou incompatível a minha ausência com a minha atividade profissional e eu optei por ficar com eles, né? Eu tinha esse receio de receber uma ligação, né? Ele ficou muito grave. Quando a gente fala em coração artificial, é importante frisar que é um mecanismo artificial que está ligado no órgão principal, né? Então, é uma cena lamentável. Ele chegou a pesar 7 quilos, então ele tinha escorações pelo corpo inteiro, parte óssea através da pele, e a gente viu ele definhando, como o Dr. Rodrigo Freire falou, ele teve um sangramento cerebral nesse processo, então ele com o peito aberto teve que abrir a cabeça. A gente vendo tudo isso, vivendo tudo isso, prognósticos ruins, ele ficou cego temporariamente, depois do sangramento cerebral, N outros problemas, adversidades em função do tratamento para recuperar o coração dele. E no fim de tudo isso o que fica é que, graças a Deus, pela oração de todo mundo, e eu acho que em resposta até a toda a luta que a gente teve, a equipe médica teve, a estratégia que foi tomada pelo Dr. José Pedro e a equipe dele foi correta, né? Hoje ele tem a oportunidade de estar no hospital, mas se recuperando de uma cirurgia onde ele vai ficar com o próprio coração. Então, isso pra gente é mão de Deus, né? Temer, a minha mãe costuma dizer, que é uma pessoa de muita fé, e eu aprendi isso com ela, que ela costuma, quando ela pede, viu? Eu digo isso aos doutores, ela fala assim, que Deus guie a mão dos médicos que estão cuidando dessa pessoa. E é isso que a gente espera nesse momento, né, Temer? Você, e eu vejo que você é uma pessoa de fé e que você estava fazendo tudo acreditando e rezando e orando pela recuperação do seu filho. Mas eu percebo que em alguns momentos você chegou a acreditar que não fosse acontecer. Eu cheguei, inclusive eu tive uma conversa dessas com o Dr. Freire, e num momento muito crítico que a gente estava vendo ele definhar, e era extremamente doído. E eu falei, doutor, será que a gente não está insistindo demais? E hoje eu vendo ele bem, eu vejo que tudo isso está valendo a pena. Nossa, o que você ouviu do médico quando você falou isso para ele? Doutor, a gente não está insistindo demais? Ele falou que não, que enquanto houvesse chance, a gente tinha que lutar. O próprio médico te deu essa força. Falou isso pro pai. Verusca nesse processo todo. Eu não consigo falar dele nem dela, porque ela é uma mãe que eu não conheço igual, uma mulher de muita fé. Quando você falou que eu sou de fé, eu aprendi a fé na porta da UTI. Eu não era, não. Eu acreditava em Deus, mas passar por aquela situação era uma coisa assim inacreditável. E ela sempre me dando forças. Por pior que fosse a notícia, ela falava assim, não, Temer, Deus vai fazer e nós vamos conseguir. E tudo que podia dar de errado, eu acho que nesse processo do Riad, em relação aos pós-cirúrgicos, deu errado, mas houve um comprometimento muito grande de todo mundo. Quando eu falo todo mundo, eu não tenho, dentro do Hospital Beneficência Portuguesa, a reclamar de absolutamente nada. Mesmo diante da negativa... Ele está aqui na Beneficência em São Paulo? Em São Paulo. Um abraço a todas as pessoas, toda a equipe do Beneficência Portuguesa. Um beijo muito grande para todos vocês que eu sei que estão nos acompanhando hoje. Mesmo diante da negativa do plano de saúde, em nenhum momento o tratamento dele foi colocado em xeque. Ninguém me chamou para me apresentar uma conta. Então isso, para mim, é a mão de Deus e fez parte de todo esse processo. Quando eu tive que recorrer à justiça para garantir o tratamento, ainda com ele muito instável,
A liminar veio muito rápida, essa briga ainda existe, mas está tudo, graças a Deus, agora mais no lugar. Ele felizmente vai poder viver com o próprio coração, ter uma vida mais sem restrições, né? Ele ficou com alguma sequela, alguma coisa nesse processo todo ou não? Embora ele tenha perdido massa encefálica por conta do sangramento cerebral, ele não apresenta nenhuma sequela aparente. Coisa maravilhosa. Meu Não, Deus. ele tem uma luz, é uma criança que tem uma luz surpreendente. A gente, em vários momentos, a gente também duvidou um pouco da evolução, mas ele sempre mostrou uma luz, Celso, que é impressionante. Essa última cirurgia feita há 2 meses foi para fazer exatamente o quê? Nós retiramos o coração. O outro. O coração transplantado. Sobressalente. Sobressalente. Transplantado. Transplantado. E aí fechou tudo e aí ele tá só com o coraçãozinho dele. Só o coraçãozinho dele. Que tá funcionando 100%. 100%. Que coisa maravilhosa. Meu Deus, é milagre mesmo. Vitória da vida sem tamanho. Ele tá 2 meses no hospital, como vocês me disseram. Quanto tempo ele deve ficar no hospital ainda? Como é que está indo a recuperação dele nesses 2 meses? Como é que foi essa evolução? O estado geral dele, falando como pai, Como vai? é muito bom, né? Muito diferente daquilo que a gente passou durante todo esse processo, porque depois desse primeiro processo de 7 meses, nós ficamos 7 meses e 1 dia no hospital. 7 meses e E 1 um dia. dia. Nós somos... Conta por dia, viu, gente? Porque é uma batalha tão grande. Você viu isso? Não é 7 meses. Não dá para arredondar isso. Porque cada dia é uma vitória, né? E é verdade, assim, foi... É muito difícil você acompanhar esse dia a dia de hospital e ver as coisas dando errado e os prognósticos. Então a gente teve que passar por isso. Felizmente ele teve alta com os 2 corações, foi para casa. Nós ficamos 3 meses em casa. Deu tempo exatamente dele recuperar o peso que ele internou na primeira vez. Meu Deus. E aí, num exame de rotina em São Paulo, a minha esposa com a roupa do corpo, ela recebeu a notícia de que ela teria que interná-lo porque o coração transplantado estava com Uma diminuição de função. Uma diminuição de função muito importante. E aí ela internou, eu já estava trabalhando novamente, graças a Deus, e a gente começou a administrar essa situação, né? E ali foi um desespero, porque teoricamente ele ficaria com os 2 corações, é isso? Isso. Então ele teria começado uma vida normal a partir de então. Então aquilo foi um susto, assim, do tipo, vai começar tudo de novo. Foi muito difícil, mas inversamente contrário ao que aconteceu na primeira vez. Nessa segunda oportunidade eu fiquei um pouco mais calmo e a minha esposa ficou um pouco mais desestabilizada, mas eu entendia que dando certo para ele seria muito melhor, porque ele tinha uma série de restrições de contato. Os meus pais iam em casa, tinham que colocar máscara, não podia entrar com sapato dentro de casa. Por conta do medo da rejeição. Ele não podia ir conviver com outras crianças. Então, agora a gente vê que ele vai ter a oportunidade de ter uma vida mais normal, né? Sem tantos cuidados extremos igual tinha anteriormente. Então, foi um outro episódio muito difícil. Acho que eles podem falar muito da cirurgia, que foi uma cirurgia muito grande. Ele enfrenta ainda alguns problemas de pós-operatório, mas a gente vê um cenário totalmente diferente, né? Agora a gente tem fé em Deus que quando ele sai definitivamente, se Deus quiser, para não voltar mais. E é isso que vai acontecer, eu tenho certeza absoluta. Olha, eu quero de coração agradecer a presença de vocês, porque o que a gente fez hoje, e esse pai falou abertamente isso aqui, eu estou expondo a minha vida, contando a minha vida, porque eu preciso estimular a doação de órgãos. E o nosso objetivo aqui também é esse. O nosso objetivo foi chamar a sua atenção para isso. Esse tipo de mensagem que a gente tem que passar, gente. A gente tem que mostrar que as vidas podem ser salvas. E histórias de vida emocionantes a gente pode contar dessa maneira. Então, eu agradeço primeiro a você por dividir essa história. Agradeço aos senhores por contar para a gente, por explicar isso, por traduzir isso para as pessoas. E continuem. E a gente só pode agradecer. Vocês são vitoriosos. Posso só te falar mais uma coisa? Essa questão do coração artificial, que é uma coisa que é recente, mais ou menos recente. E isso possibilitou todo esse processo para o RIAD, entendeu? Então, foi isso. Isso sempre, o paciente que é da rede pública não tem acesso a esse tipo de terapia. É isso que tem que mudar. É isso que tem que mudar, essa questão, né? Coração artificial. Isso é importante. Que bom. Porque é uma coisa mais ou menos recente que isso mudou a história natural da coisa. Temos que ampliar. Temos que ir para frente. Temos que ampliar. O brasileiro merece isso, merece essas vitórias. Obrigado. Um grande Muito abraço. obrigado. Uma alegria receber vocês aqui.